Não despreze os pequenos começos, pois é no pequeno que a gente realiza o grande. Tudo que você considera como sucesso está alinhado com o conceito de sucesso de Deus? Eu quero te apresentar a importância dos pequenos começos e a importância dos processos que te conduzem para as grandes realizações. Então, fica aqui comigo até o final e já aproveito para te convidar para se inscrever no nosso canal e fazer parte da minha família, dessa comunidade, que é a comunidade que mais cresce no Brasil, a comunidade aqui dos nossos estudiosos da Bíblia. E quando você se inscrever, já aproveita e clica no sininho, tá? Sabe por quê? Porque quando você clica no sininho, todas as vezes que tem vídeo novo, você é notificado na hora. Assim você não perde nenhuma novidade no canal, nenhum vídeo, nenhum conteúdo que é sensacional, sempre top e sempre abençoador para a sua vida. Aproveita também, já compartilha os nossos vídeos e isso com certeza vai abençoar todos aqueles que você ama também. Então já te convido para compartilhar todos os nossos vídeos com todas as pessoas que você ama. Feito? Então, bora lá! Seja super bem-vindo e vamos ver aqui alguns pontos interessantes que eu separei para poder compartilhar com você, para a gente trocar uma ideia aqui juntinhos, eu e você. Bom, primeira coisa que eu quero falar para você é que os valores de Deus, eles são muito diferentes dos nossos. A gente aqui, né, nesse lugar chamado planeta Terra, a gente valoriza posição, poder, autoridade, influência. Você tem carro, você tem casa, você tem roupa legal, onde que mora, essas coisas todas. É o que mais a gente valoriza, né? Posição de emprego, essas coisas todas, né? Apesar que, né, a gente não está falando contra, né? Se ter uma boa posição, se ter um bom emprego, se ter uma boa casa, não é nada disso. Eu estou somente me referindo a valores que os seres humanos depositam, né, como valores extremos e muito importantes. Agora, esses não são valores para Deus. Se a pessoa mora numa mansão, ou se mora num casebre, se ela anda de helicóptero, ou se ela anda de um carro mais simples, se ela está sempre fazendo viagens internacionais, ou se a viagem mais perto que ela faz é para o vizinho da casa do lado, essas coisas não importam para Deus. Isso não é referência e muito menos valores para Deus, né? Esses critérios, com certeza, também não atraem a atenção do Eterno para a nossa vida. Sabe por quê? Porque, primeiro, Deus já tem toda a autoridade. Todas as coisas já pertencem a Ele. Ele é o Criador de todas as coisas, então aquilo que para nós salta aos olhos, para Ele tudo já pertence. Então essas coisas não impressionam a Deus. Quais são os valores que de fato atraem a atenção de Deus? Vamos ver? Eu vou te dar uns exemplos de personagens bíblicos para você entender umas coisas. Vamos pegar aqui um pequeno pastorzinho, um menino de 17 anos, lá que saiu do campo dele, cuidando dos seus pastores, e de repente ele enfrenta um gigante, sem nunca ter participado de treinamento de exército, nem com roupas e armamento de exército, ele enfrenta um gigante. Simplesmente por quê? Porque esse gigante afrontou o nome do Senhor. Talvez esse valor atraiu tanto o coração de Deus que Deus falou, uau, esse menino começou com pouco, mas no grande eu vou colocar ele. É ele que vai ser o rei dessa nação inteira. Uma viúva pobre, né, que de repente estava dentro de uma sinagoga ou do templo e de repente ela decide honrar a Deus com tudo o que ela tinha. Ainda que o que ela tinha era uma moedinha, que era a menor de todas, que na verdade não tinha valor nenhum para ninguém. Mas para Deus o valor era tudo. De repente também uma outra viúva que teve o seu filho morto, morreu por causa de uma doença que o acometeu. Mas depois dela ter honrado o profeta de Deus, o próprio Deus agiu através da vida desse profeta e ressuscitou esse filho. Com certeza, valores que essa mulher tinha atraiu o coração de Deus. Aí a gente tem também a história de dois gêmeos, né? Os gêmeos mais famosos da história. Quem são esses gêmeos mais famosos? Jacó e Esaú. Eles eram gêmeos, mas um deles, apenas um, lutou pela primogenitura e viveu um processo de vida longo
complexo, cheio de desafios, mas ele atraiu a atenção de Deus. Por quê? Porque ele se interessava. Todas as ações dele eram direcionadas para atrair a bênção do Eterno para a vida dele. A gente vê também um homem que já era bem sucedido na vida, muito bem sucedido na vida. Ele já tinha tudo, ele já tinha família, já tinha a sua esposa, ele tinha riquezas, e muitas riquezas, e ainda assim esse homem decide atravessar mais de 2.000 quilômetros com todos os seus servos, com todo o seu gado, com a sua esposa, que era considerada a mulher mais linda daquela geração. Nós estamos falando de quem? De Abraão e Sara. Esse homem enfrenta esse desafio todo, não necessariamente ele precisava disso, porque ele já tinha tudo muito bem onde ele estava. Mas por quê? Porque o valor que ele tinha atraiu o coração de Deus. E ele foi atraído por Deus. Então, a ação dele atraiu o coração de Deus para ele também. Esse mesmo homem que nós estamos falando, Abraão, entrega o filho dele em honra a Deus, simplesmente por causa de um pedido desse Deus. Uau! Como Abraão atraiu a atenção e atraiu o coração de Deus. Então eu falei para vocês aqui alguns valores observados nesses personagens bíblicos que atraem de fato, de verdade, o coração de Deus e faz com que o olhar dele se volte para você. A minha pergunta é, o que se faz com influência, com poder, com riqueza? A gente pode fazer algo? Eu digo que sim, pode-se fazer muita coisa sim, com influência, com poder e com riqueza. Vamos ver aqui também alguns elementos aqui, algumas pessoas. Josué, ele era altamente influente na nação de Israel. E ele utiliza toda a influência dele para alertar a nação de Israel de que sim, eles poderiam entrar na terra prometida, porque Deus era com eles, quem ia ser contra eles? Débora, uma juíza, né? Pensa, a única juíza mulher da nação de Israel, tinha poder, e ela usa todo o seu poder para livrar a nação de Israel dos seus inimigos que queria exterminar essa nação. E mais uma vez, esse Abraão lindo, maravilhoso, que a gente sempre fala sobre ele, ele entrega a sua maior riqueza para fazer uma aliança com Deus, que era o seu próprio filho. Então, lembra de uma coisa aqui que é importante? O que impressiona a Deus é o que você faz com o que você tem, não o que você tem. Moisés, né? Moisés, ele era um João Ninguém, gente. Aí é importante a gente relembrar também que nós não devemos desprezar os nossos começos. É muito importante. Não despreze o seu pequeno começo. Não importa como ele é. Não importa os desafios, não importa a luta, não importa se é pequeno, se é minúsculo ou se ele quase é inexistente. Não despreze os pequenos começos. O Moisés ali, ele começa como um João Ninguém, ele começa como uma criança condenada à morte. Não foi assim? Com a sua vida ameaçada, lançando nas águas, para quem sabe, talvez, se ele não fosse morto pelos crocodilos do Egito, do Nilo, alguém poderia encontrá-lo. E realmente ele foi encontrado, ele foi adotado. Ele teve traumas? Com certeza que teve, gente, com certeza. O Moisés, ele vem para os braços da filha de Faraó como um condenado à morte. Simplesmente isso, né? E sai dele como o libertador de uma grande nação. Não despreze, de forma nenhuma, os seus pequenos começos. E eu digo para você, quanto mais difícil, maior valor vai ter. Quanto menos recursos para você iniciar, mais Deus vai te dar e mais Deus vai te capacitar. Valorize os seus processos. Vamos ver aqui um famosão já falecido, Steve Jobs. Todo mundo que tem, por exemplo, um iPhone sabe quem é o Steve Jobs. Até quem não tem o iPhone, né, o desejado, almejado, maior celular, né, de todos os tempos, né? Foi nascido na Califórnia, mas ele tinha um pai sírio, né? E ele foi entregue para adoção. Pensa, essa criança foi entregue para adoção, porque a mãe que engravidou não podia contar que estava grávida, o pai não podia assumir aquela coisa toda. E os braços que o receberam um garoto rejeitado. Esses braços jamais imaginaram que estavam recebendo o gênio
que iria transformar a maneira do mundo se comunicar. Seu tempo ele pode ser limitado. Nosso tempo ele é limitado. Então, não perca tempo vivendo a vida de outra pessoa. Ou também não perca tempo desprezando o tempo que você tem e os seus pequenos começos. O processo que a gente tem, ele é de cada um. E você é único. Deus te criou em imagem e semelhança dele e de forma única. Você não pode ser o outro não pode ser você. Você vai brilhar no campo que Deus te deu. Você tem a sua própria história, você tem o seu próprio processo, você vai ter o seu próprio sucesso também. Pense que, muito importante, não pense que para o outro foi fácil e para você tudo é mais difícil. Não pense que só você tem problemas e o outro não tem. Não pense que o outro não viveu os mesmos processos que você vai viver. Não pense que o outro não tem dores, ou que as dores do outro são menores do que a sua. Olha, vou te dar um conselho importantíssimo. Não perca seu tempo com essas coisas. Você pode até se inspirar em uma pessoa que está numa outra posição, que já cresceu, que já tem experiência, já tem maturidade, mas nunca deseje o mesmo que ele tem. Sabe por quê? Porque você é único, você é especial e você é escolhido por um motivo e um propósito único, que só você pode realizar nessa terra. Só você pode exercer o que Deus chamou para você exercer. Não despreze os pequenos começos. Lembra de uma manjedoura? Tá lembrando aí de uma manjedoura? Vamos falar dela? Mas antes de falar dessa manjedoura, eu queria convidar você para estar comigo no lugar onde essa manjedoura um dia esteve, chamado Israel. Vamos comigo? Vem comigo em uma das minhas caravanas e você vai ver o cenário real, onde tudo aconteceu. Para informações, entre em contato com o WhatsApp que está aqui na tela, se anime, venha comigo para Israel, porque nunca mais você vai ser o mesmo. Pode acreditar no que eu estou te dizendo. Pois é, comigo Israel você vai conhecer um lugar onde essa manjedoura um dia esteve. A manjedoura que acolheu um bebê. Era um bebê qualquer? Era uma manjedoura qualquer? Sim. Essa manjedoura era uma manjedoura qualquer. Mas ela, sem saber, acolhe um bebê que transforma a vida de toda a humanidade. E justo quando esse bebê nasce, né? Existe um censo. Olha que começo difícil, gente. Existe um censo lá na cidade de Belém, né? E aí já a família de José, mas Maria, que estava grávida, quase ganhando um filho, não tinha lugar para eles nas estalagens. Eles procuraram um bom hotel para ficar, mas era censo, então não tinha como ficar em lugar nenhum. Aí alguém arruma para eles uma estrebaria. E nessa estrebaria tinha uma manjedoura. A palavra manjedoura parece tão bonita, né? Foi aportuguesada de uma forma que ela parece poética, manjedoura. Manjedoura é coxo. É um coxo onde os animais vão comer. Onde ou se coloca água, ou se coloca comida, na grande maioria, é onde se coloca comida. E aí eu vou te contar uma história. O Rei dos Reis, ele faz a sua estreia dentro de um coxo. Não parece um bom começo. A manjedoura acolheu um bebê frágil e dependente, mas deu ao mundo o poder de restauração, ressurreição e salvação. Portanto, mais uma vez, eu reforço para você, não despreze os pequenos começos. Não despreze a falta de recursos. Certamente, esta é a oportunidade para Deus agir na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo da minha própria história. Como foi que eu comecei este canal aqui no YouTube? Lá atrás, há alguns anos. Eu não tinha nada. Eu não tinha recurso técnico nenhum. Eu não tinha câmera profissional. Eu não tinha microfone, nenhuma estrutura de estúdio, cinegrafista, produtor, roteirista, editor, não tinha nada. Tudo que eu fazia era basicamente fundo de quintal, bem caseiro. Mas
Por que eu comecei? Porque eu vi a necessidade de conectar as pessoas com a Bíblia. E eu via que muitas pessoas precisavam ter a vida mudada da mesma maneira que eu tive a minha própria vida mudada através das Escrituras. Por isso, então, eu comecei com o que eu tinha em mãos. Porque o meu foco não estava nas coisas que me faltavam, mas naquilo que eu tinha para entregar e transformar a vida das pessoas. E hoje, o nosso canal, o meu canal, que começou de uma forma tão simples, tão caseira, tão sem recurso nenhum, foi ganhando corpo, foi crescendo. Hoje a gente tem um estúdio de ponta, hoje eu tenho uma equipe qualificada que produz vídeos com qualidade cinematográfica, gente. A entrega dos meus conteúdos melhorou, assim, infinitamente mais do que aquilo que a gente começou. E aí, eu continuo com a mesma visão, ensinar a Bíblia. Espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e eu gostaria muito que você comentasse o que foi mais importante nesse vídeo que impactou a sua vida e que pode ter causado uma transformação em você, tá? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece e gostaria de abençoar, assim como se inscrever no nosso canal, ok? E não se esqueça de deixar o seu joinha aí também. E com certeza eu te vejo no nosso próximo vídeo. Shalom, shalom. Deus te abençoe.